Olá, meus amigos, boa noite. Que bom estarmos hoje juntos, mais uma vez cultuando a Deus. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Que dia feliz hoje, né? Estamos comemorando então o Dia das Mães. Apesar de todo esse contexto aí do coronavírus, de talvez a gente não poder estar tão próximo, não sei como que você conseguiu comemorar o Dia das suas mães, mas eu quero te convidar para você aí da sua casa, dá uma salva de palmas para as mães, né? Enche a tela aqui, dá um like, dá um coraçãozinho aqui para as mães, porque elas merecem. Dá um like, coraçãozinho aqui, vamos celebrar nossas mães. Uhul, elas merecem, elas merecem. Afinal de contas, mãe, né, é tão especial quando a gente tem a oportunidade de sentir o carinho de mãe. Então vai aqui, né, a minha mensagem de gratidão a todas as mães que estão nos assistindo nesse momento. Desejo realmente que a bênção de Deus possa estar sobre a tua vida e te orientando, né, a exercer esse ministério, essa missão que é tão especial, né? E em especial quero também agradecer, mandar aqui um beijo, um abraço para minha querida mãe, que é tão importante para mim, que tem um papel tão relevante na minha vida e que me ajudou a chegar, né, onde eu cheguei hoje. Muito obrigado, mãe, um grande beijo para você aqui nessa live, então, ao vivo. Eu te amo, tá bom? Beijão, beijão, tá passando ali atrás. Queridos, então, hoje, casando aí, né, com o dia que nós estamos celebrando, que é o Dia das Mães, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler aí do versículo 9 ao 19. Pegue aí sua Bíblia, tá certo? Eu estou te vendo aí em casa, você que está sentado aí no sofá ou vendo pelo celular que não está com Bíblia, você precisa ter uma Bíblia impressa, não adianta ver no celular. Quando acabar a bateria, você precisar expulsar um demônio aí, como é que vai ser? Você vai ficar na mão. Aliás, você já leu um livro aqui, pelo menos um livro da Bíblia durante essa quarentena? Já leu? Coloca aqui nos comentários qual foi o livro da Bíblia que você leu. Se você ainda não leu um livro da Bíblia durante essa quarentena, irmão, tá difícil para você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado qual foi o livro da Bíblia que ela já leu, se ela já leu algum, se não leu. Depois de mais de um mês de quarentena, nunca tivemos tanto tempo, agora a gente tem muito tempo aí para ler a Bíblia, tá certo? Aproveite esse tempo para ter um tempo de comunhão com Deus. O tema que eu gostaria de compartilhar com você hoje à noite é crescimento na perseverança. Crescimento na perseverança. Hoje nós vamos estar falando sobre uma mensagem bíblica, sobre a história de uma mulher chamada Ana. E a Ana, ela tinha uma particularidade, uma dificuldade em especial, eu já vou comentar aqui com você qual é. E por conta dessa dificuldade, ela sofria muito. E até o momento em que Deus efetivamente respondeu a sua oração, a trajetória de Ana nos traz muitos ensinamentos e muitas lições, né? A postura com que ela teve diante da dificuldade e o crescimento que ela teve na perseverança. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje à noite. Quero te convidar, antes disso, que nós orarmos rapidamente. Feche seus olhos onde você está. Ore comigo nesse momento. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, ainda que distantes, Senhor, presencialmente. Mas eu creio que, acima disso, Deus, existe um mover do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Teu Espírito Santo que convence o coração, que convence o homem de todo o pecado. Por isso eu oro para que nesse momento Tu venha se fazer presente deste lugar, nessa transmissão. E venha trazer algo especial ao nosso coração, Deus, como só a Tua palavra pode nos trazer. Em nome de Jesus, Deus, faz-se presente nesse lugar, nos abençoa, fala conosco. Que toda a igreja diga... Amém, amém. Que bom que você, então, está aqui com o coração aberto. Eu estou animado, eu não sei você, mas eu estou animado. Hoje estamos aqui, né, com um estúdio novo da Igreja Vocacional Vida 5, com LEDs, spots, muitos voluntários aqui. Por isso que a gente comete alguns erros aí ao vivo, né, mas a gente trabalhou duro para estar fazendo, né, o melhor para a honra e glória do Senhor e para que, de alguma forma, a igreja local possa ser abençoada. Amém? Você achou já o seu texto aí? 1 Samuel capítulo 1, versículo do 9 ao 19, eu vou ler então. Antes de nós começarmos então a leitura bíblica, quero falar então um pouquinho mais sobre a nossa personagem de hoje. A história dela é a Ana, como eu disse, né? Então, para você entender, Ana, ela era uma mulher casada, o nome do seu esposo era Eucana. Só que Ana, ela tinha uma dificuldade em particular. Ana, ela tinha o sonho de ser mãe, ela tinha o sonho de ter filhos. No entanto, Ana, ela era uma mulher estéril.
E só para você entender, naquela época, uma mulher não conseguir gerar filhos, não conseguir ter uma família, né, ter muitos filhos, era algo que, naquela cultura, naquela época, era um motivo de grande vergonha, era um motivo de grande tristeza e dor. E por isso, esse problema em particular na vida de Ana gerou um sofrimento muito grande na sua vida, né? Já dando aqui um spoiler para você, né? No final das contas, Ana conseguiu experimentar o milagre, ela conseguiu finalmente ser mãe, mas a trajetória do ponto em que ela pediu a Deus para que ela fosse mãe, até o momento em que ela fosse efetivamente respondida e viesse a ter filhos, levou-se muitos anos. E foi uma trajetória de muita luta e dificuldade. Por isso, a postura que Ana teve diante da perseverança e a sua dificuldade é para nós uma grande fonte de ensinamentos. Por isso, nós vamos conversar aqui sobre algumas posturas que nós precisamos ter para que Deus responda a sua oração. Quais são as posturas que nós devemos exercer para que Deus responda a nossa oração? E vamos ler então o texto, finalmente, para você conhecer os detalhes da história dela. E em seguida nós vamos ver aquilo que Deus tem a falar para nós. No versículo 9, diz assim... esse texto aqui está falando então sobre Ana, sobre um momento em particular dela, que diz assim: certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, uma cidade, estando o sacerdote Eli, ele era o sacerdote que cuidava do templo onde ela estava ali cultuando a Deus, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. Ana estava ali dentro do santuário e, de repente, esse sacerdote chamado Eli observou Ana. E, naquele momento, Ana se levantou e, com a alma amargurada, veja como ela estava triste, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe dares um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Então veja só, nesse momento Ana está no santuário. E naquele momento ela levanta e começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus responda a sua oração, dando a ela um filho. E mais ainda ela disse: Senhor, responde a minha oração. O contexto aqui, só para você entender, diz que Ana, todos os anos, ela ia em direção a essa cidade chamada Siló com a sua família cultuar a Deus. E todos os anos ela fazia esse mesmo pedido, para que Deus desse a ela um filho. E quando ela faz essa oração de alma aflita, ela diz a Deus: Senhor, me dá um filho. E se tu me deres um filho, eu quero que esse filho que tu gerar em mim, Senhor, eu quero que esse filho seja um homem de Deus, seja um homem dedicado a ti. Veja só a oração que Ana faz, a conversa que ela tem com Deus. E aí nesse momento acontece algo interessante. Enquanto ela, no versículo 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebi bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher insolente. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ou seja, nesse momento, Ana, ela então está no santuário e ela começa a orar, clamando a Deus. Em determinado momento, ela começa, ela perde a sua voz e ela começa a sussurrar, falando palavras, orando a Deus. E de repente o sacerdote pensa que ela está embriagada, mexendo a boca e não ouvindo, não falando nada. E naquele momento ele entende qual era efetivamente a angústia daquela mulher. E naquele momento, no versículo 18, diz assim, ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, Ana e seu esposo, e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa na cidade de
Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, o que significa, eu o pedi ao Senhor. Ou seja, você veja só, esse trecho tem pelo menos 3 momentos. Primeiro, a gente entende a aflição de Ana. Ela queria ter um filho. Segundo, ela está ali no santuário clamando a Deus de alma abatida, pedindo a bênção de Deus. E num terceiro momento, depois, finalmente, Deus responde a sua oração, né? Apesar de ter apenas alguns versículos bíblicos aqui, a gente leu alguns versículos, você lendo aqui todo o capítulo, você passa a entender que isso levaram-se alguns anos. A Bíblia diz que ela ia ano após ano no templo pedir essa bênção a Deus. E da mesma forma que Ana, ela tinha uma necessidade específica. Qual era a necessidade de Ana? Ela queria ter um filho. Exatamente, ela queria ter um filho. No entanto, ela era estéril. Ela tinha essa necessidade específica e ela clamava a Deus. E da mesma forma que Ana clamou ao Senhor e teve a sua necessidade respondida, eu quero te convidar hoje à noite para você apresentar a sua necessidade a Deus. Para você apresentar, assim como Ana, de alma abatida, você se prostrar diante de Deus e apresentar a Ele um clamor, trazendo a sua necessidade particular. E da mesma forma como Ana teve determinadas atitudes, eu creio que eu e você podemos ter determinadas atitudes na perseverança, para que isso gere em nós crescimento. E a primeira postura que eu gostaria de destacar aqui, que Ana teve, que nós podemos reproduzir, que nós devemos reproduzir, é a seguinte, anote lá, nós devemos, número 1, criar expectativas com o que Deus pode fazer. Criar expectativas com o que Deus pode fazer. Veja só, Ana, ela vivia em um contexto em que a medicina, diferentemente de hoje, onde a gente já vive um contexto muito mais avançado, né? Se ela fosse uma mulher estéril, não existia nenhum tipo de tratamento. Se hoje já é difícil, naquela época era muito mais. Ou seja, apesar disso, Ana sabia que ela servia a um Deus todo-poderoso e que ela não dependia da medicina, que ela não dependia de qualquer outra circunstância, a não ser de um milagre que poderia vir de Deus. Ou seja, passo número 1, ela acreditava que Deus poderia agir. Ela gerava uma expectativa em seu coração daquilo que Deus poderia fazer em prol da sua necessidade. Você sabia, irmão, que quando você cria expectativas em relação àquilo que Deus pode fazer, significa que você está exercendo a sua fé. E nesse momento você demonstra que você crê que Deus ele pode sim agir em seu favor. Deus ele pode sim te abençoar. Sabe? E eu não sei exatamente qual é a sua realidade ou pelo que você está passando. E é verdade, as circunstâncias elas podem nos desanimar. As circunstâncias elas podem realmente fazer com que a gente fique triste, fique abatido ou desanimado. Eu já ouvi mais de uma vez pessoas indo para a igreja local e muitas das vezes essas pessoas elas são criticadas, sabe? Os seus amigos chegam a ela e falam assim, olha, para que tu vai para a igreja? Para que tu vai para esse lugar? Fica ouvindo papo de pastor, fica ouvindo papo de igreja. As circunstâncias são difíceis mesmo, nada disso vai resolver, sabe? O problema é problema e isso acontece. Mas sabe de uma coisa? Apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, muitas das vezes a gente se envolve em alguns relacionamentos que são tóxicos, sabe? Em vez de nos colocar para frente, nos animar, colocam para baixo. Você sendo um cristão que crê no poder e no agir de Deus, gere expectativas daquilo que Deus pode fazer por você, porque Deus ele não depende das circunstâncias. Talvez nesse momento do coronavírus, todos nós fomos, de uma forma ou de outra, afetados por essas circunstâncias, direto ou indiretamente. E talvez nesse momento você precise de uma necessidade específica. E eu quero te dizer aqui que Deus ele não depende da economia para te abençoar. Deus ele não depende de como as coisas estão acontecendo para se desenrolar. Creia que a sua vida, quando você deposita a sua vida nas mãos de Deus, nós não dependemos das circunstâncias, mas nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. E Ele é capaz de te surpreender, Ele é capaz de fazer um milagre, assim como Ele fez na vida de Ana. E o que você precisa fazer para poder experimentar, para poder receber
o clamor, receber o pedido que você tem fazendo a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a expectativa. Gerar uma expectativa no seu coração, crendo, Deus pode. Deus é capaz, mesmo que as circunstâncias, mesmo que as pessoas digam que não, Deus é capaz. Por isso, honre a Deus, gerando expectativas daquilo que Ele pode fazer pela sua vida. Amém? Atitude número 2. Enquanto Deus não responde a sua oração, não o abandone durante o processo. Não o abandone durante a espera. Sabe, a Bíblia fala que ano após ano, Ana se dirigia em direção a esse santuário, onde ela fez essa oração e o profeta viu ali orando. Todas as vezes que ela ia lá, ela fazia o mesmo pedido. Agora veja só, você imagina se Ana tivesse desistido depois do primeiro ano, por exemplo? Você imagina se ao longo da caminhada, Ana se tivesse simplesmente dito, olha, eu acho que realmente a circunstância é improvável. A circunstância aqui é só um milagre. E sabe de uma coisa? As coisas apontam que para que realmente eu vou ser uma mulher estéril, eu nunca vou poder ter filhos e talvez eu preciso mesmo aceitar essa realidade. Não, muito pelo contrário. Ana, além de ter expectativas do que Deus podia fazer, ela teve perseverança e ela não abandonou a Deus durante a espera. Sabe o que me chama aqui a atenção? Uma palavra chamada imediatismo. Fala comigo aí, imediatismo. Imediatismo. Muitas das vezes o imediatismo vai nos roubar a oportunidade de ter um encontro com Deus. Esse é o problema, sabe? A gente quer se relacionar com Deus e a gente vive numa sociedade tão acelerada, não falta tempo, é tão corrida, talvez por isso que a gente esteja estranhando tanto agora essa época de coronavírus em que a gente teve que desacelerar tudo. E a gente quer que as coisas aconteçam assim do dia para a noite. A gente quer orar, por exemplo, a Deus, Senhor, restaura o meu casamento, restaura o meu relacionamento com os meus filhos, restaura a minha casa, e a gente quer que isso aconteça do dia para a noite. Senhor, eu quero fazer um crescimento profissional. Senhor, eu quero poder me destacar no meu meio escolar, no meio acadêmico, seja lá qual for o seu pedido. E muitas das vezes a gente tem a tendência de querer que a coisa aconteça de forma imediata. E mais ainda, quando Deus não responde do jeito que a gente quer, ou no tempo que a gente quer, a gente fica chateado. E aí é o problema, parece que a gente quer tomar o lugar que é de Deus, está entendendo? Dizendo como ele tem que agir, quando ele tem que agir, querendo determinar como as coisas devem ser feitas. Tem gente aí que pensa que é a quarta pessoa da Trindade, dizendo como que Deus vai reunir, como que Deus tem que fazer as coisas, sabe? Então, irmãos, além de criar expectativas sobre Deus, você não pode abandonar Deus enquanto ele não responde a sua oração. Veja bem no caso de Ana. Ana pediu a Deus que ela gostaria de ser mãe. Mas até o momento que Deus efetivamente respondeu, durante esse trajeto do pedido até a resposta, Ana ela foi crescendo na perseverança. Por isso, talvez você esteja experimentando exatamente esse momento, em que você está clamando a Deus e Deus ainda não respondeu, pois esse é o momento de perseverar, de continuar, de ir adiante. Não abandone Deus no meio do caminho. Não abandone a Deus no meio da trajetória. Continue firme, porque a vitória está logo adiante. Não se esqueça disso, o imediatismo pode te roubar a oportunidade de experimentar o sobrenatural. E a nossa sociedade, a gente gosta disso, né? Eu sei que agora, nessa época de coronavírus, a gente está vivendo um momento difícil em relação... Agora todo mundo parando em casa, né? Quem sabe aí o botão aí da sua calça jeans já está fazendo separamento social, já está se distanciando um do outro, não é verdade? Que a gente, às vezes, quer começar um regime. E a gente não gosta de regime, a gente quer a pílula do milagre, a gente quer a solução que perca 5 quilos de uma hora, a dieta ataque, não é verdade? Porque a gente tem dificuldade de esperar. Mas sabe de uma coisa? Nas nossas vidas as coisas acontecem como um processo, por isso não abandone o processo, é etapa por etapa. Sabe que o relacionamento com Deus, ele acontece etapa por etapa. E a gente nunca vai experimentar o capítulo final, o grande desfecho que a obra de Deus tem para fazer para a sua vida, se você não viver os primeiros capítulos. Viver uma etapa após etapa. Sabe quando você vê uma série de TV, né, uma série na Netflix? Talvez você esteja vendo aí a série na Netflix agora durante a quarentena. Você já tenha visto várias séries aí, né?
E é legal, eu gosto de séries, e quando a gente começa a ver uma série, você cria aquela expectativa, eu quero ver um capítulo, depois um outro, um capítulo, depois outro, até ver o grande desfecho, até ver como essa história se encerra. Por isso, creia, irmão, que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, que um capítulo após o outro precisa ser experimentado, precisa ser vivenciado. Então, não abandone a Deus no meio do caminho, para que você possa experimentar o grande desfecho. Amém? A bênção está logo ali, a dificuldade tem no meio, mas não deixe o imediatismo te roubar essa oportunidade. Mais ainda, quando as dificuldades vierem para que Deus responda a sua oração, nós precisamos ter uma atitude de orar em vez de murmurar. Orar em vez de murmurar. Sabe que quando as dificuldades vêm, na nossa vida, é muito natural que a gente fique aflito e abatido. E a gente pode ter uma forte tendência de, nesse momento, questionar a Deus. Olhar para Ele e dizer, Senhor, por que isso está acontecendo desse jeito ou dessa forma? Eu não imaginava que seria assim. Eu não esperava que fosse desse jeito. Será que Tu não está vendo? Será que Tu não está me acompanhando? Será que Tu não está próximo de mim durante essa angústia? E assim como Ana teve uma atitude louvável, Ana ela poderia ter murmurado. Pensa só, se coloca no lugar de Ana naquela época, todas as amigas dela, tendo um monte de filhos, era filho após filho, e chegava lá na roda das amigas, elas comentando como era legal ser mãe, como era legal poder exercer a maternidade, poder ter vários filhos, e enxergar os filhos caminhando, e dando as primeiras palavras. Isso trazia alegria, isso era algo muito relevante naquela sociedade. E você imagina Ana sendo estéril. Então, naquele momento, Ana poderia ter assumido uma postura de murmurar, reclamando com Deus, Senhor, por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser dessa forma? Porque todas as minhas colegas conseguem ser mães e eu não, Senhor. Sabe de uma coisa, irmão? Nesse momento, a gente precisa ter a postura assim como Ana teve. Em vez de murmurar, ore. Olha que segredo, se a gente colocar, irmãos, essa grande prática, essa grande sacada na nossa vida, em vez de murmurar, eu vou orar. Porque sabe de uma coisa? Eu creio que Deus ele tem um controle das circunstâncias, e se não está acontecendo da forma como eu quero, eu creio que Deus ele sabe o porquê. E no momento certo, no tempo de Deus, não no meu tempo, Ele vai estar respondendo a minha oração para a honra e glória dEle. Eu não sei como uma coisa pode acontecer ou deve acontecer, mas Deus sabe. Por isso, ao invés de murmurar, você precisa orar. Proste-se diante de Deus, assim como Ana o fez. A Bíblia disse que ela prostrava-se diante de Deus, que ela clamava diante de Deus, sabe? E aí, quando você fizer isso, irmãos, você pode surpreender. Sabia disso? Você pode surpreender vendo como o poder da oração é capaz de fazer milagres. O homem que ora, a mulher que ora, são capazes de experimentar o sobrenatural, porque são pessoas que têm intimidade com Deus, são pessoas que têm comunhão com Deus. Querido, o poder da oração é a chave para você poder experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Você tem orado, você tem clamado a Deus, você tem jejuado, você tem buscado ao Senhor no silêncio, no seu quarto, na intimidade, você e Ele. Ou será que você tem feito tudo na força do seu braço? Será que você é a pessoa calculista e quer fazer tudo do seu jeito, da sua forma? Quando a dificuldade acontecer, não murmure. Quando a dificuldade acontecer, em vez de murmurar, ore. Se você murmurar e murmurar, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa amarga. E Deus não quer que você seja amargo. Deus quer trazer a tribulação na sua vida, muitas vezes, para te aproximar de Deus. Veja dessa forma. Sabe, eu mesmo tive algumas oportunidades na minha vida de passar por momentos difíceis, e quando eu começava a murmurar, eu lembrava, puxa, eu preciso orar. Eu preciso entregar isso nas mãos de Deus e ver a coisa acontecendo. Como é difícil. Eu sei que quando a gente passa por dificuldade, né, eu sou muito ansioso, sabe? Quando a coisa não acontece como eu imaginei, como ele aconteceu, eu fico tão ansioso, tão abatido. E nesses momentos a gente precisa orar e entregar isso a Deus, né? E uma dessas ocasiões em que Deus respondeu a minha oração, né, mais recentemente que eu me lembro, foi no dia do meu casamento.
Eu tive a oportunidade de me casar, né, em dezembro do ano passado. Foi um casamento ali no campo, ao ar livre, foi em dezembro. Mas eu lembro que desde o momento em que a gente marcou ali o casamento, eu estava naquela tensão ali com o quê? Com a chuva, porque a cerimônia ia ser ali, né, no campo, a céu aberto. E a chuva poderia comprometer tudo, né? Então a gente marcou ali em dezembro, quase próximo do verão. E eu, do jeito calculista que eu sou, eu fui lá, eu vi as estatísticas, eu vi a previsão do tempo, eu vi se naquela época do ano a probabilidade de chover ou não chover, isso e aquilo, tudo isso eu tentei fazer. E aí, até a semana anterior do meu casamento, estava dando previsão de um solzão e tudo mais. E eu, tudo alegre, puxa, a gente planejou direitinho. Foi tudo como a gente imaginou que seria mesmo. E aí, quando faltam 7 dias para o meu casamento, eu acompanhando lá, né, o aplicativo de chuva todos os dias. Cada dia que passava, a probabilidade de chuva ia aumentando. E segunda-feira, 10%. E terça-feira, 30%. E quarta-feira, 50%. E sexta-feira, 70%. E no dia lá, 80%. Eu, meu Deus. Naquela semana, irmãos, eu vou dizer para você assim, ó, que eu sofri. Pensa num sofrimento. Eu já imaginei a Dani entrando lá no campo, cheio, todo enlamado, todo sujo. Meu Deus, e choveu, e Senhor, não era assim que eu tinha imaginado. Pra você ter noção de como eu fiquei aflito, eu fui até no sistema meteorológico da aeronáutica, que é o mais exato do Brasil. E eu fui ver lá e estava dando probabilidade de chuva. Eu vi a probabilidade de chuva de hora por hora, né? E bem no início da previsão da cerimônia, estava assim uma nuvem preta, negra, em cima do Rio Grande do Sul. Então não era assim só aqui, era do Rio Grande do Sul. Eu falava assim, Deus, tá difícil. Só se eu der um sopro aí, sabe? Para levar essa nuvem longe, porque estava difícil. Puxa, naquele momento eu murmurei, e quando eu percebi que não tinha mais nada para eu fazer, olha, cansei de ver estatística do tempo, eu cansei de estudar meteorologia, eu preciso realmente orar e jejuar. Aí naquela semana, olha, foi jejum e oração, os meus avós em Belém, sabe, orando por nós, a família orando por nós e gente exercendo fé. No dia anterior, na sexta-feira, a gente estava lá arrumando o local, né? Atrás de nós, durante o casamento, tinha uma cruz. E eu lembro exatamente dessa cena, a gente se ajoelhou diante daquela cruz e no horizonte daquela noite estavam assim várias nuvens pretas, dando assim trovoadas, sabe, trovão, porque a chuva do dia seguinte ia ser a chuva, muitas trovoadas. Eu falei, Senhor, olha, eu já aceitei que vai chover, Senhor. Ser sincero com o Senhor, eu já até cansei, porque eu estou vendo, eu não vou lutar contra a estatística, contra a probabilidade. E eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque não foi como eu imaginei que ia ser, mas vai ser para a honra e glória do teu nome. Eu quero que esse casamento seja uma manifestação para a tua glória e para a tua honra. Irmãos, no dia seguinte, olha, eu não poderia ter sonhado com um dia melhor do que aqueles. Exatamente aquelas nuvens que eu pensei que iriam fazer chuva, na verdade elas fizeram sombra. Você acredita nisso? A nuvem veio e fez sombra, em vez de fazer um clima quente, fez um clima ameno, fez um clima maravilhoso. E quando eu olhei para aquelas circunstâncias que estavam totalmente adversas, que eu pensei, meu Deus, vai ser o nosso fracasso. Deus usou exatamente aquelas circunstâncias para me trazer uma vitória em um dia tão especial e marcante na minha vida, porque no meu casamento a gente teve a oportunidade de ver a manifestação e a glória de Deus. Eu vi o sobrenatural. Não existia nada que eu poderia fazer, a não ser o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é mais especial disso tudo? Esse foi dos muitos testemunhos que eu já tive ver do poder da oração, de quando a gente se prostra diante de Deus, como Ele pode nos responder e nos surpreender. Eu me surpreendi. E eu falei assim, Senhor, naquela mesma oração que eu fiz antes do dia do casamento, eu sonhei com um dia, Senhor, se não chover, eu sonho com um dia em que eu vou ter a oportunidade de testemunhar sobre isso. Poxa, e aqui vai esse testemunho. No dia do meu casamento estava marcado a maior chuva, não era uma chuvinha, não, era uma chuva assim, toró, com trovoado e tudo, ia acabar com tudo, sabe? Na verdade, fez um dos dias mais bonitos do mês. Então eu creio, irmão, que assim como na sua vida, talvez você olhe para o lado e só estejam nuvens negras, você só enxergue tempestade. Eu creio que Deus ele pode te surpreender. Quando o dia realmente vir e aparecer, Ele trazer um novo amanhecer. A palavra de Deus nos diz, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então creia, em vez de murmurar, ore, irmão. Esse é o segredo, orar assim como Ana orou.
Mais ainda, uma postura de Ana, já caminhando aí para o nosso final, procure dar o seu melhor para Deus, procure dar o seu melhor para Deus. Sabe que no caso aqui de Ana, ela tinha essa aflição, ela tinha esse desejo que ela queria ser mãe. E na oração que Ana faz a Deus, ela diz assim: Senhor, eu quero ter um filho. E se tu me der a oportunidade de ter um filho, eu quero que esse meu filho se dedique a te servir por todos os dias da vida dele. Veja só, quando nesse momento Ana, ela finalmente recebe a resposta da sua oração, e ela tem próximo de si aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho. Em determinado momento, o seu filho Samuel, ele é levado ao templo, ele é levado ali ao santuário, e ele ali vai sendo treinado, ele vai ali se aproximando de Deus para futuramente se tornar ali um grande profeta, um grande líder dentro de Israel. E sabe o que isso me diz? É que Ana, ela ofereceu a Deus aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho Samuel, aquilo que ela clamou a vida inteira, ela ofereceu, ela entregou completamente a Deus. E às vezes a gente quer pedir as coisas a Deus e a gente quer oferecer a Deus o quê? Migalhas. Migalhas. A gente pede a bênção de Deus e a gente quer oferecer só o que resta do nosso tempo. A gente quer pedir a bênção de Deus e a gente quer dar a Ele só o que sobra do nosso orçamento. A gente quer pedir a bênção de Deus, mas a gente não se esforça para ir ao encontro de Deus. Sabe de uma coisa? Eu quero te perguntar aqui, quais têm sido as suas provas de amor a Deus? Qual é a sua prova de amor? Se você aí é casado, né? Eu agora estou fazendo, então, 4 meses de casamento. E eu tenho aprendido, né, que o casamento, ele constitui-se em você demonstrar amor todos os dias. E enquanto eu não demonstrar amor a Dani, e a Dani demonstrar amor a mim como marido, a gente precisa construir isso dia após dia. Não funciona assim só uma vez, a gente declara e todo o resto ocorre ao natural. Assim acontece com Deus também. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Quais têm sido as suas provas de amor a Deus? Será que você tem entregado migalhas? Ana, ela entregou a Deus aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela tinha de mais especial, que era exatamente o seu filho Samuel, que ela havia clamado a vida inteira. Por isso, quando você tiver a oportunidade de amar a Deus, de se sacrificar em prol da obra de Deus, aquilo que tiver ao seu alcance, dê o seu melhor. Não dê migalhas, não dê aquilo que sobra. Porque se você entregar daquilo que sobra, o que você espera que Deus entregue de você? Você já viu só isso? Tem gente assim que é incoerente, quer entregar migalha para Deus, mas quer que Deus mande uma chuva de bênção para cima de você. Aí Deus vai mandar chuva mesmo para você aprender. Às vezes Deus manda a chuva mesmo porque a gente precisa amadurecer. Aí Ele manda a dificuldade mesmo porque parece que a gente não cresce. Parece que a gente não vai para frente. Por isso, enquanto você quiser continuar oferecendo simplesmente migalhas a Deus, você nunca vai experimentar o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus só experimenta aqueles que fazem uma entrega total, aqueles que fazem uma entrega completa. Assim como Ana fez, ela entregou aquilo que ela tinha de melhor. Entregue aquilo que você tem de melhor. E caminhando aqui para o final, né, a última atitude que você deve ter para que Deus ele possa responder a sua oração é que, sobretudo, o sonho de Ana foi um sonho que glorificou a Deus. O sonho de Ana foi um sonho que glorificou a Deus. Sabe que Ana, ela pediu a Deus um filho. Ela pediu a ele um filho. Ela era uma mulher estéril e ela queria poder ser mãe. E quando Deus efetivamente respondeu a sua oração, a oração de Ana foi o seguinte: Senhor, eu quero ter um filho, mas eu não quero que esse seja um filho qualquer. Eu quero que, se o Senhor me der um filho, eu quero que esse filho, ele venha te servir todos os dias da sua vida. Ou seja, o sonho que Ana teve não foi um sonho egoísta. Você entende isso? Uma coisa é você sonhar para a honra e glória de Deus. Outra coisa é você sonhar o seu sonho egoísta. Será que você, ao longo da sua vida, você aplica isso na sua vida? Será que você coloca isso em momentos práticos, em situações práticas da sua vida? Por exemplo, se eu tiver essa amizade, será que isso vai glorificar a Deus? Se eu for para esse lugar, será que isso vai glorificar a Deus? Se eu for para esse trabalho, será que vai ser para a glória de Deus?
A Bíblia nos diz que quer comais, quer bebais, tudo que nós fizermos, faça tudo para a glória de Deus. E a gente vive dentro de uma sociedade que só pensa em si, pensa no meu sonho, na minha vontade, naquilo que eu quero para o meu futuro. E nesse momento, Ana desafia o senso comum e ela diz, não, eu quero alinhar os meus sonhos aos sonhos de Deus. E sabe de uma coisa? Deus respondeu à oração de Ana e deu a ela um filho chamado Samuel. E esse Samuel, ele cresceu e se tornou um homem muito importante dentro do povo de Israel. Ele foi um sacerdote, ele foi um profeta, ele foi um juiz que libertou o povo de Israel. Ele foi um grande líder. Ou seja, quando nós sonhamos para a honra e glória de Deus, Deus é capaz de nos surpreender. Ele pode fazer com que os nossos sonhos venham a frutificar e trazer repercussões que a gente nem imaginava que fossem possíveis e nos abençoar infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Tem um versículo que eu quero ler aqui, né? Quero falar aqui em especial às mães, né? Tá aqui ainda no capítulo 2, versículo 26, que falava sobre Samuel. Diz assim, ó: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Por isso eu quero falar nesse momento com você aí, mãe. Equipe, eu quero pedir para a equipe dar um close aqui. Dá um close aqui, porque eu quero falar com você, mãe. Quando der um close aí, me fala aí, dá um ok aí, equipe. Deu close, equipe? Então, olha só, mãe, você que está em casa agora aí me ouvindo, mãe, esse versículo aqui para você. A Bíblia diz aqui que Samuel, ele crescia e cada vez mais ele era estimado pelo Senhor e pelas pessoas. Eu quero falar uma coisa para você, mãe. Esse seu filho aí, esse seu queridinho, cuticute, o querido da mamãe, meu Deus, ele tem um problema. Esse seu cuticute, filhinho da mamãe, ele é um pequeno pecador. Ele é um pequeno pecador. Então, mãe, se existe algo que você pode ensinar para o seu filho, você precisa ensinar o seu filho a amar a Deus. Ensine o seu filho a amar a Deus. Assim como Ana se preocupou com que Samuel se tornasse um homem de Deus. E a Bíblia diz que a cada momento que ele crescia mais, ele agradava ao Senhor e agradava ao povo de Israel. As pessoas se conectavam com Samuel, as pessoas olhavam Samuel e se agradavam da postura de Samuel. E ele era um homem que agradava ao Senhor acima de tudo. Por isso, hoje em dia, eu vejo algumas mães, né? Alguns pais, colocando os filhos num pedestal assim, que ele é intocável, que ele é a coisa mais preciosa do universo, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, mas sabe de uma coisa? Dentro do trabalho de ser uma mãe, existe a tarefa de você educar os seus filhos. E se existe algo precioso que você pode ensinar ao seu filho, à sua criança, é ensiná-lo a amar a Deus. Porque se você ensiná-lo a amar a Deus, todo o restante da sua vida, a sua forma de pensar e agir, vai ser influenciada pela forma como esse homem, como essa mulher, o seu filho, a sua filha, como eles amam a Deus. Por isso, mãe, se existe algo de precioso, ensine as suas crianças, ensine os seus filhos a amar a Deus. Como você pode fazer isso? Muitas das vezes o seu filho vai te observar. Ele vai reproduzir aquilo que ele enxergar em você. As crianças, dentro de casa, a família é o nosso primeiro referencial diante de sociedade. Não é a escola, não é a televisão, tudo isso tem a influência, os amigos têm influência. Mas o primeiro referencial construído como indivíduo é dentro de casa. Sabe aquela história lá, que quando seu filho pediu para sair, você não deixou? Aí ele disse assim, ah, mãe, mas todo mundo vai. E ele respondeu o quê? Você não é todo mundo, não é? E é nesse momento que você precisa exercer o seu papel de mãe e ensiná-lo a amar a Deus. Eu tive a feliz oportunidade de crescer num lar cristão e eu tive a oportunidade de ver o quanto a minha mãe era alguém que amava a Deus. Por isso, ao longo de toda a minha trajetória, eu tive a oportunidade de conviver com uma mãe que eu estava em casa e muitas das vezes eu a via lendo a Bíblia. Muitas vezes eu a via orando ao Senhor. Muitas vezes eu a vi na igreja local servindo a Deus. E não era assim qualquer serviço, não. Era servindo com afinco, meu irmão. O que precisasse, ela ia lá e tchum, vamos limpar o banheiro, vamos limpar o banheiro.
Vamos cantar aqui um louvor, vamos cantar aqui um louvor. Vamos aqui preparar aqui um estúdio, aqui, passar a madrugada inteira. Não, vamos passar aqui a madrugada inteira fazendo aqui um estúdio, irmão. Para mim não tem tempo ruim, entendeu? Então é assim, olha, aquilo que fosse a necessidade que houvesse para ser cumprida, ela estava lá prontamente servindo. Né? Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de almoçar juntos e eu fiz para ela um prato maravilhoso, maminha na costela de pressão, né? ao molho do vinho branco, foi um negócio assim, ó, delicioso, né? Depois ela pode confirmar aí com você. Faltou um pouco de sal, mas eu estou aprendendo. E aí, naquele momento, né, eu disse para ela, mãe, eu sou muito grato por ter a você como minha mãe, por tudo aquilo que você me ensinou, mas, sobretudo, porque com você eu aprendi que quando a gente se entrega e vivencia os sonhos de Deus, coisas muito especiais podem acontecer. Por isso, você, como mãe, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo dentro da sua casa. A Bíblia diz quão valorosa é a mulher que serve ao Senhor. Ela faz toda a diferença dentro do seu lar. Por isso, receba essa palavra de estímulo, mulher, para que você possa ser um exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, e incutindo e sendo uma pessoa que incentiva os outros a se conectarem com Deus. E agora, já caminhando para o nosso final, já para a nossa conclusão, eu queria trazer, então, aqui 2 pontos para você, que são muito interessantes em relação à história de Ana, né? Eu quero, nesse momento, te perguntar qual é a sua necessidade. Eu quero te convidar para você pensar, nesse momento, qual tem sido a sua necessidade particular. A gente viu aqui que Ana, ela estava tendo uma dificuldade que ela gostaria de ser mãe, mas ela era estéril. E nesse momento eu quero te convidar a pensar qual tem sido a sua necessidade particular. Pensou qual é a sua necessidade? Próximo passo é o seguinte: qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura? Eu quero destacar aqui 2 pontos da vida de Ana para a gente encerrar, que são fundamentais para que você venha ter a sua necessidade respondida, para que Deus possa estar agindo em seu favor. Número 1, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Sabe, naquele momento, Ana, ela não queria simplesmente ter um filho, simplesmente para ter, porque todas as amigas dela estavam tendo. Não, ela queria ter um filho, ela pedia a um Deus, essa era uma necessidade, ela queria ter esse desejo, exercer esse desejo de poder ser mãe. Mas ela disse, Senhor, eu quero ter um filho que seja um homem de Deus. E se eu tiver um filho, esse vai ser um menino que vai se dedicar a ti. E como eu disse, né, Samuel ele cresceu e se tornou um grande líder dentro de Israel, que abençoou aquele povo, liderou aquele povo durante anos e anos. Por isso, quando nós alinhamos a nossa vontade, os nossos sonhos, e a gente começa a se perguntar, será que esse sonho vai glorificar a Deus? Coisas sobrenaturais podem acontecer. Por isso, nesse momento, apresente a sua necessidade a Deus. Apresente a sua dificuldade, apresente a Ele o seu clamor, gere uma expectativa em seu coração daquilo que Deus pode fazer. E por último, e a meu ver mais importante, eu quero destacar aqui a postura de Ana. Qual foi a postura de Ana? A postura de Ana, eu vejo que o grande segredo de Ana foi que Ana foi alguém que se prostrou diante de Deus. Ana, ela se prostrou diante de Deus, ela entendeu a sua necessidade, ela sabia que ela estava à espera de um milagre. E somente o Deus Todo-Poderoso poderia intervir nessa situação. E além de ter crido, ela se ajoelhou e se prostrou. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a você ter essas 2 posturas. Número 1, apresente a sua necessidade a Deus. E número 2, proste-se diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez. Reconhecendo que por si só você não terá êxito. E assim como Ana fez ao longo do caminho, não abandonando Jesus, não abandonando a Deus, ela teve a sua oração respondida. Eu quero te convidar a você a apresentar a sua necessidade e a prostrar-se diante de Deus. E reconhecer que talvez ao longo da sua trajetória você tenha feito coisas que tenham entristecido a Deus. A Bíblia nos fala de um problema muito sério. A Bíblia nos fala sobre algo chamado pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos a Deus. Quando você peca, você comete atitudes, ações, pensamentos que criam uma barreira entre você e o agir de Deus. Por isso, como você vai querer o agir de Deus na sua vida se você está vivendo uma vida de pecados?
A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e nós estamos carentes da glória, da presença de Deus. Por isso, assim como Ana fez, que foi uma mulher que buscou ao Senhor, caminhou em direção ao Senhor, você precisa caminhar longe do pecado e caminhar em direção a Deus. Por isso, esse é o momento de reconhecer, assim como Ana fez, de se prostrar e caminhar em direção a Deus e longe do pecado. Se afastar de uma vida que seja pecaminosa, se afastar de uma vida que entristece a Deus. Queridos, ou você está com Deus ou você não está, não existe meio termo, não existe 80%, 50%, você precisa fazer uma entrega total. Por isso, nessa noite, apresente a sua necessidade a Deus. Talvez nesse momento, por conta do coronavírus, talvez seja uma oportunidade de emprego. Talvez esse momento do coronavírus tenha trazido à tona um conflito familiar maior. Talvez nesse momento você precisa ter persistência. Por isso, nesse momento, a Bíblia, a palavra de Deus, nos desafia a crescer na perseverança. Eu creio que se nesse momento você exercer a sua fé, Deus pode te surpreender. Amém? Eu quero então nesse momento te convidar para a gente orar e nós encerrarmos então esse nosso estudo bíblico de hoje. E nesse momento eu quero te convidar para você fazer uma oração, apresentar isso diante de Deus e faça isso com a postura correta, prostrando-se diante dele e crendo que ele pode trazer a solução. Mas da mesma forma que Deus ele pode fazer a solução no tempo dele e no momento dele, para a honra e glória dele, nós precisamos ter a postura correta. Assim como Ana teve, de prostrar-se diante de Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos maus caminhos, reconhecer os nossos erros e caminhar em direção daquilo que Deus pode fazer. Amém? Eu quero fazer essa oração por você, quero te convidar para você nesse momento exercer a sua fé, crendo que Deus ele pode responder essa oração, você tendo a postura correta. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque tivemos a oportunidade de te cultuar. Obrigado, Senhor, porque essa noite nós tivemos a oportunidade de celebrar o Dia das Mães. Obrigado, Deus, eu louvo o teu nome pelas nossas mães, Senhor, mulheres que exercem um papel tão importante dentro da sua casa, dentro da nossa sociedade. Eu oro, Deus, para que tu possa entregar a elas sabedoria e que elas possam exercer, Deus, essa função de uma forma que venha te agradar. Acima de tudo, Deus, eu quero pedir também a tua bênção nesse momento para as pessoas, Senhor, para a tua igreja que ora e clama a ti apresentando uma necessidade. Apresentando a ti, Deus, as nossas dificuldades, Deus, assim como Ana fez, com uma postura, Deus, em que ela se rendeu diante de ti, em que ela clamou, em que ela prostrou-se diante de ti. Nesse momento nós clamamos a ti, Deus. Nós reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos os nossos maus caminhos, reconhecemos as nossas falhas e nós nos prostramos diante de um Deus todo-poderoso que pode responder a nossa oração, que pode agir em nosso favor. Por isso eu oro para que tu possa colocar no nosso coração esperança. Por isso eu oro que tu possa colocar no nosso coração fé e uma expectativa de que o sobrenatural ele pode acontecer, porque tu és um Deus que age acima das circunstâncias, que pode nos surpreender. Em nome de Jesus, Deus, se nós tivermos a postura correta de arrependimento e fé, Deus, eu creio, Senhor, que tu podes vir e nos abençoar. Por isso, nesse momento, eu oro, Deus, pela tua igreja, clamando a ti, Deus, para que tu possa vir trazer uma resposta, para que tu possa vir estar trazendo a bênção, para que tu possa vir estar trazendo, Deus, agindo em seu favor, crendo, Senhor, que o melhor, o teu agir ainda irá acontecer na vida de cada um aqui hoje à noite. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Fica conosco, eu entrego as nossas vidas em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja. Eu creio que hoje à noite, Deus ele pode ter liberado para você uma palavra de bênção. Creia dessa forma, veja dessa forma, porque eu creio que o melhor ainda pode acontecer. Sabe o que é o mais especial? Essa foi a história de Ana. Eu hoje compartilhei aqui, a história que aconteceu no meu casamento. Tive algumas outras oportunidades da vida de ver o agir de Deus, mas eu creio que assim como essas histórias foram escritas e aconteceram, eu creio que Deus também pode fazer o especial na sua vida.
de ter a sua vida, a sua necessidade sendo atendida de uma forma como só Deus pode fazer, uma forma sobrenatural, como Ele pode te surpreender. Em nome de Jesus, eu creio que no futuro próximo você vai ter a oportunidade de compartilhar o seu testemunho para as pessoas ao seu redor, que Deus vive, que Deus se importa conosco e de que Ele tem o melhor. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, em nome de Jesus. Em breve nós estaremos próximos na igreja local, eu creio que no momento próximo a gente vai poder estar junto, a gente vai poder se abraçar. Paz do Senhor aí para você, então, de cotovelo. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui ao vivo, então vem o nosso pastor aqui, então, orar e fazer uma oração aí com vocês. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Antes da gente terminar, a gente vai ainda louvar o Senhor com uma